estética do rock, quadrinho também faz parte da nossa área de atuação, é o cinema, mas a gente forma primeiro cidadãos que estão preparados para o mundo para trabalhar em qual área que ele quiser. Precisa ter muito dinheiro, você tem muito fácil para pegar tiro, muito mais fácil de comunicação, então quanto mais crescer o compromisso artístico, eu acho que mais a gente também tem criando caminho de crescimento. E era um site feito para registrar as histórias de artistas e produtores culturais de Santos e região, se transformou num evento, um fórum cultural para debater, refletir e aproximar essa cultura do público. São 10 anos de um trabalho árduo em prol da cultura, da pluralidade e do jornalismo. Obrigado a todas e todos os apoiadores, parceiras e parceiros. Bom dia! Quem aqui gosta de games, de jogos? Levanta a mão. Aí está mais em casa. E quem não gosta? Bom, pessoal, meu nome é André. Alguém estava no bate-papo anterior aqui? E quem não estava? Quem está no primeiro, nessa programação, é a primeira vez que está aqui no Culturalmente? Tá. Bom, é um fórum cultural que visa debater a cultura aqui da região. E agora a gente vai conversar, dialogar, bater um papo com o Rudinei Assunção, que é cineasta, designer gráfico, professor, músico, roqueiro e várias outras coisas também. É um cara que eu admiro, que eu sou fã. Só que a gente não vai falar do gamer, a gente vai falar do desenvolvimento de jogos, de como faz, como é que é o mercado, tá bom? E aí, ao fim, a gente vai sortear alguns brindes, eu vou fazer algumas perguntas e depois a gente abre também para quem quiser tirar dúvida e tal. Então, Rudinei, como é que... fala um pouquinho da tua trajetória, como é que você se enveredou por esse mercado do designer, enfim, conta um pouquinho da tua história. Bom dia. Primeiro, obrigado, moço. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Daqui, muito legal poder falar com a galera que curte game, e eu acho que depois desse papo aí vai perceber que vocês gostam muito mais de contar a história do que de game, efetivamente, né? Mas vou tentar sintetizar, porque essa história tem mais ou menos uns 35 anos. Eu sei que eu tenho essa carinha de 16, mas é só carinha. Então, cara, eu começo desenhando, na verdade, né? Eu tive um problema de saúde muito sério em 86, na verdade. E aí eu tive que ficar internado durante um tempo, né? E não tinha Netflix e nem YouTube. A vida era dura. E aí me deram um caderno de desenho, então eu comecei a desenhar. Alguns anos depois, na verdade 8 anos depois, eu começo a trabalhar com desenho, fazendo algumas coisas, eu fazia esse tipo de coisa, assim, pintar muro, pintar faixa. E o desenho nunca mais saiu da minha vida. Abri uma empresa de design, me apaixonei por fotografia, comecei a trabalhar com vídeo e fui convidado para dar aula no Santa Cecília, que foi a faculdade em produção multimídia no Santa Cecília, que foi onde eu me formei. Depois de formado, fui convidado para entrar lá. E eu fui convidado já para dar 5 aulas diferentes, entre elas produção e desenvolvimento de game. Além de vídeo, eu só não dei aula de design, mas vídeo, ilustração, documentário, efeito especial para cinema e produção de game. Eu mergulho mesmo nesse universo nesse momento, quando eu entro para dar aula de game. E aí eu vou fazer uma separação do que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem o game. Quantos de vocês jogam? Levanta a mão aí. Quantos de vocês já fizeram o jogo? RPG não vale, né? Legal. Quantos de vocês estão a fim de fazer um jogo? Os outros só acharam que eu ia falar do Minecraft, é isso?
Então, na verdade, a gente tem que falar sobre a gente tem o gamer, que é o cara que joga, e a gente tem o designer de game, que é o cara que pensa o game. Beleza? Eu sou esse cara, pela minha história de vida, pela minha história profissional, eu sou esse cara que pensa o game. Eu não sou o cara que joga o game. Claro, você tem que conhecer o que está rolando, você tem que estar por dentro e tal. Não é o meu caso. Eu estou muito por fora, vocês vão saber muito mais sobre game do que eu. Mas a construção, o desenvolvimento do game, isso é onde a gente consegue conversar legal e eu consigo dar bastante luz aí para vocês, né, sobre esse assunto. Basicamente, essa construção, ela se dá desse jeito. E eu comecei como professor antes de desenvolver o jogo, né? Antes de desenvolver o jogo, eu orientei 22 jogos. A gente tinha no Santa, eu acho que vai se manter, não tenho certeza ainda, mas a gente tinha no Santa uma feira de games que era para apresentar os trabalhos, né, dos alunos, e ela se dava em 2 momentos. Primeiro semestre a gente fazia, a primeira coisa que a gente fazia era a história, eles criavam um game de tabuleiro dessa história, e esse game de tabuleiro se transformava num game eletrônico. Tinha esse processo. Esse processo ele se dava para quê? Para mostrar que a construção inicial é o que realmente é o jogo. O que você vai fazer, se é um board game, card game, se é um jogo de plataformas, não interessa. O que você precisa entender é como faz, como é que aquilo vira o jogo. E depois você faz o que você quiser. Basicamente é isso. Né? Acabou, já não precisa falar mais nada. Quem é do curso de jogos aqui? Tá. Uhum. Hoje é uma indústria que movimenta mais gente, até mais dinheiro que da própria indústria cinematográfica, né? Como é que é no Brasil esse panorama, Rodinei? A gente tem momentos, né? Até a pandemia existiam, não é que existiam, ainda existem os estúdios que fazem os jogos próprios, mas hoje está mais rentável, na verdade, você trabalhar em jogos de outras pessoas. Então os estúdios estão focando em trabalhar com outros jogos já existentes, dando suporte, fazendo expansões e tal. E realmente, quando começou ali a pandemia para cá, começou a rolar uma baixa de produção nova. Mas existia, até esse momento, muita produção nossa, legal pra caramba. A maioria eram produções que, quando você compara com o que existe no mercado, que você compra no teu game e tal, ela é mais fraca, mas aí por uma questão que o cinema sofre, que a fotografia sofre, que a música sofre, que é a falta de investimento. Né? Qualidade está relacionada diretamente a quanto você investe em tempo, em conhecimento e em grana. Não tem como fugir disso, né? Mas a qualidade intelectual dos nossos jogos sempre foi muito legal. O Brasil sempre foi muito expressivo nessa questão do independente, por exemplo. Né? A gente não fica sabendo muito porque, na verdade, é difícil o independente sem grana ter ganhar o mundo, né? A galera saber. A não ser que seja numa feira, a não ser que seja num evento de game, que aí o cara consegue ir lá no stand e botar para jogar. Né? Mas é isso. No final tem pergunta, né? Então vamos lá. Bom, quais são os processos? Você falou da questão de grana, assim. Todas as áreas do entretenimento meio que têm incentivos estatais, em âmbito nacional, estadual. Hoje os games entram nesse contexto, assim, como é que está? Um pouco antes dessa bagunça da Ancine, a Ancine absorveu, né? Hoje em dia a gente só tem a Agência Nacional de Cinema, né, que fomenta o audiovisual no Brasil. Ela tinha absorvido para ela o setor de game também, né, para investimento e tal, mais ou menos como ia ser nos filmes. Mas a gente tem agora um problema aí logístico lá, também não vem ao caso a gente ficar discutindo isso aqui, mas dificultou bastante. Era uma esperança, tipo uma luz que acendeu e meio que apagou, assim. Acho que não apagou, né, mas ela tá meio fraquinha ali, oscilando. A gente tem... O mercado de game é um mercado muito, muito maluco, né? Você pode trabalhar com game em milhões de coisas diferentes, né? De RH
Deixa eu não falar uma coisa muito ruim, assim, que é tipo, joguinho de banco para te explicar como perder o seu dinheiro. Mas é isso, na verdade é isso. A gente hoje, sei lá, eu esqueci o nome daquele jogo da Fazendinha que tinha no Facebook, vocês lembram daquele negócio? Quantos de vocês jogaram? Levanta a mão aí. Olha que louco. E o que aconteceu com a Fazendinha de vocês? Foi desapropriada? É muito doido, né? E isso é uma coisa muito louca. A gente cria principalmente a galera da idade deles, a gamificação é uma realidade, né? A gente da nossa idade ainda consegue dar uma descolada. Eles nem entendem muito bem assim que estão dentro de um jogo, dentro de um processo. Gamificação está desde da contratação de uma empresa hoje em dia, né? A galera faz uns jogos para entender a tua reação, saber como é que traçar teu perfil profissional, né? Então, tipo, não tem um limite, né? A gente está falando de game eletrônico? Não, a gente está falando de... Todo mundo entende o que é narrativa? Não o que a política tenta fazer como dizer que a narrativa é, mas todo mundo entende o que é uma narrativa? Quando você cria uma história, né, com um objetivo, você está criando uma narrativa. Então, como você pode usar isso no mundo para qualquer outra coisa que não seja um game? Quando você vai contar uma história para alguém sobre qualquer coisa, você sabe, você vai lá e sai soltando informação de uma forma maluca? Provavelmente não, né? A gente tenta introduzir, desenvolver aquela história e dar uma conclusão para acabar na sua opinião, não é isso? Ou não, eu tô equivocado, vocês não saem falando um monte de coisa. Então, esse é o ponto. A questão do game é esse. Né? A gente vai lá, a gente vai construir, assim como é um filme, assim como é uma música, a gente vai construir começo, meio, fim. Às vezes o fim, ele é, na verdade, um start para um próximo começo, mas é o fim daquela primeira narrativa. Então, quando você entende isso, você sabe fazer qualquer coisa. Uma música, um jogo, um filme. Vocês conseguem compreender qualquer história? A gente está falando aqui de organizar ideias para chegar num objetivo. Esse é o grande ponto do games. Quando você faz isso, aí você vai determinar ali qual é aquele mundo. Deixa eu fazer uma parte. É o André Reis ali atrás? Não é? E aí, maninho? Porra. Professor de vocês? Foi meu professor também. Excelente professor, grande cara. Agora eu fiquei nervoso, se estiver falando mentira, ele vai desmentir na sala. Mas basicamente é isso, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas... Bom, como é que é o processo, o trabalho, o desenvolvimento de um jogo? Dá um panorama pra gente. Como eu falei, você tem essa questão da narrativa. A primeira coisa que você cria é o universo daquilo que você vai... Vamos deixar em suspenso a questão do jogo. O que a gente precisa fazer, na real, é criar um universo. Ah, mas como é que é esse universo? Vai depender da complexidade daquilo que você quer fazer. Né? Importa para essa história que você vai contar, em que mundo ela se passa? Você determina isso. Uma vez que sim, você vai criar esse mundo. A gente determina qual é o ponto inicial, qual é o mínimo tolerante que quem vai jogar tem a possibilidade de acessar. Por exemplo, eu preciso saber de algum recurso natural daquele universo para construir alguma coisa? Não. Então eu não preciso ir para esse lado, não preciso ir nesse nível de pesquisa. Ah, preciso. Digamos que seja um universo steampunk. Como é um universo steampunk? Como que a gente começaria a pensar? A partir de como é que se fundiu o vapor, as pessoas e o ferro? Não. A gente tem que saber como é que o ferro se dá nesse universo. Então eu tenho que ir lá atrás. Como é que esse mundo se formou? Como é que esse minério existiu? E como é que as pessoas começaram a manipular isso? É muita pesquisa, na verdade. Só uma dica, o Steampunk tem um evento em Santos, feito pelo professor Alexandre Valençalves Barbosa.
Alguém já assistiu The Purge? Uma Noite de Crime? Tem a Sirene, me lembro. Me dá um beijinho. E tem o cartaz com as datas, tá ali fora do Steampunk, o evento desse professor, vai ser no Centro Histórico, já 12 de junho, se eu não me engano, é gratuito, fim de semana, então prestigiem, mano. E já tá em qual edição? A oitava? O Steampunk acho que vai ser a terceira ou a quarta, né? Mas é muito legal, né? Então, basicamente é isso. Você tem que analisar qual é a necessidade. Por exemplo, se você precisa, num game, precisa de um recurso para conseguir atingir um objetivo, esse recurso ele se dá nesse universo de que forma? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com essa história? Não adianta eu falar assim, nesse mundo tem magia. Você tem que contar por que tem magia, por mais que você não conte no jogo. Mas você tem que contar na tua história, no teu, aí a gente vai chamar de GDD, né, no Game Design Document, que é o documento de criação do jogo. Você vai colocar lá o porquê de existir magia e qual é o tipo de magia e para que ela serve, para que ela é manipulada. Parece uma bobagem, mas se você não colocar regras no mundo, esse mundo fica muito fácil. Né? É muito fácil de burlar. Quantos de vocês jogam RPG? Mais ou menos. Você pode ficar manipulando o teu personagem durante o jogo, trocando as possibilidades dele. E se pudesse, ia ser legal o jogo? Seria? Você acha que seria? Uma galera acha que seria. Eu acho que viraria uma bagunça muito grande, né? Porque seria muito fácil você... eu não gosto de vidro, então eu tenho o poder de transpassar o vidro. Se a prisão é feita de vidro, como é que você vai transpassar o vidro? Sacou? Fica muito fácil. Não vou falar roubar no jogo, mas já falei, né? Então é isso que eu quis dizer. Esse é o ponto. Quando você cria as regras do jogo, você tá determinando para que caminho que vai a diversão. Você tem que aceitar isso para poder fazer isso. É isso. A gente consegue ignorar a gravidade? Não consegue? Não consegue. Né? Fisicamente, a gente de verdade não consegue. Mas se no mundo de vocês a gente colocar que não tem gravidade, as regras e a forma de pensar é a mesma que rola no nosso mundo, a gente sabe o que vai acontecer? Fisicamente dá para estudar, não dá? Talvez fosse interessante ou não. Você já viram um vídeo da galera na Lua? Imagina um cara tentando correr com velocidade. Talvez ele conseguisse, né? E como é que ele para? É louco, né? Não tem atrito, não tem... Essa é a grande questão, assim. Criar o mundo para poder criar as regras e aí você sim determina para que caminho vai. E nessa pesquisa de como criar o mundo e como criar as regras, você vai tendo ideias para que o teu jogo seja um jogo muito legal. Não existe, eu acho que dá para falar seguramente no cinema, em game, em música, não existe uma coisa que não foi feita. Existe a forma que você olha para aquela coisa e, tipo, como é que você coloca a sua identidade dentro de uma coisa que já foi feita. A gente querer inventar a roda aqui eu acho muito difícil. Eu vou fazer um jogo que não existe. Tem certeza? Pode ser um jogo que você ainda não percebeu, que você não teve contato. Né? Mas a estrutura, ela já existe. Senão não seria tão fácil para você fazer o jogo. Tem essa loucura. Assim. A gente sempre acha que é inovador o que a gente vai fazer. Não é. O inovador é como a gente fez, não o que a gente vai fazer. Né? Game é arte. Cara, game é um entretenimento que usa arte para ser feito. Usa muita arte. Desde da criação intelectual, né? Universo. Se a gente não tiver uma pergunta que a gente pode fazer ali, tipo, para ver se a galera responde, quando é que um jogo é legal ou quando é que ele é ruim? Está relacionado à imagem? Se já fizer essa pergunta, essa imagem parece mal feita. Ou é só pela mecânica? Exclusivamente pela mecânica. A mecânica é afetada pela arte? Muitas vezes ela é afetada pela arte. Dependendo de como você desenhou, de como você fez, o que você fez não funciona dentro de graficamente, né? Não funciona dentro da mecânica que você criou. Isso é muito doido. Então,
Eu acho que o game em si não é, ele é entretenimento, mas ele depende de muitos artistas para existir, né? De forma a, se não tiver os artistas, não dá para ter game, não tem como, né? Se não tiver uma pessoa para escrever, criar esse mundo, não tem como essa narrativa. A não ser que a gente copie apenas os jogos e troque quantos Marios são possíveis, né? Tem uma hora que cansa, né? Tanto que ele vai pro kart. Tem que ir pro kart. Pessoal, vocês conhecem muito mais de game do que eu, então eu queria que vocês fizessem perguntas. Quem quiser, vem aqui, eu dou o Do que eu microfone também. e tira curiosidades, por favor. Pode vir aqui. Enfim, vamos lá. Eu sou o Gustavo, eu faço, bom, na verdade eu faço singular, só ensino médio, né? Enfim, a pergunta que eu queria fazer é que, assim, por muito tempo, o que sempre dominou, né, até mais ou menos até aí, 2010, foram e os jogos bem grande porte, né? Tipo, por exemplo, Mario, Sonic, ou por exemplo, Halo, né? Só jogo assim, alto nível. God of War, por exemplo. E mais ou menos aí para 2010 começou a vir muito jogo indie, né? Tecnicamente a gente pode dizer que o primeiro que foi sucesso foi o Minecraft, que era criado por um cara só, né? Mas depois virou, né, um puta jogo assim. Enfim, e aí foi surgindo mais, né? Jogos indie como por exemplo Journey, Flower e enfim. E atualmente a gente vê que a maioria dos jogos, né, eles estão muito quebrados, né? O jogo vem cheio de bugs, bem incompleto, cheio de microtransação. E a maioria dos jogos indie que estão lançando agora, eles estão tendo muito. Eles estão tendo mais qualidade do que antes. Então, eu lembro de uma das E3 que fizeram umas demos de uns jogos indie e tem gráfico assim. O jogo é 2D, só que o gráfico por exemplo, tem sombra, tem a diferença de cor, tudo. E eu quero fazer essa pergunta: se para vocês atualmente, quem está carregando a indústria dos games são os jogos indie e não mais os jogos AAA. Rapidão, antes de você devolver, você fala isso pela questão financeira ou pela... Não, não é a questão financeira, no sentido de qualidade mesmo. Jogos que, por exemplo, têm muito investimento, só que eles estão vindo ruins, eles vêm, né, como eu falei, eles vêm quebrados. E os jogos indie, muitos até chegando a chegar no Game Awards, né? A gente vê, por exemplo, Celeste, Hades, né? São jogos que começaram bem pequeno, estúdio bem pequeno, mas estão ganhando toda a mídia, né? Eu queria saber se, para vocês, os indies estão bem melhor do que os AAA. A gente tem que primeiro falar um pouco sobre realidades, né? Primeiro de tudo a questão de quando você fala de 2010, né, e tal. A gente tem uma situação de mercado diferente, que era o investimento para fazer um game era um investimento meio que como se fosse em Hollywood, sabe? Você precisava de muita gente para fazer, muito equipamento para fazer, muito tempo para fazer. Então a gente tinha um nível de qualidade absurdamente alto, porque imagina o seguinte, imagina que a Sony, com o nome da Sony, aquele tamanho, aquilo tudo que ela representa, ela está lançando um produto, para um jogo, não importa muito pouco o que é, né? Mas é um produto. Ela tem uma qualidade que ela tem que imprimir para que ela se mantenha, né? Justamente para não acontecer o que está acontecendo hoje, que você identifica ali como problema. Nesse momento, quem conseguia fazer um jogo? Quem tinha dinheiro. Por quê? Os equipamentos eram muito caros, eram muito fora da realidade. Você precisava de programadores, artistas, precisava de muita gente para trabalhar juntos. O que a gente tinha de engine para criar os jogos era uma coisa cara. Você tinha que saber muita programação para conseguir fazer, você precisava estudar muito antes. Tudo era muito caro. O que vem acontecendo desses 12 anos para cá? Bons computadores ficaram mais baratos,
A internet ficou mais acessível, ou seja, estudar e ter conhecimento ficou um pouco mais fácil. Às vezes não é o melhor conhecimento, mas é algum conhecimento. As engines, elas acabam ficando muito intuitivas, só para vocês terem uma noção. Eu estou prototipando um game hoje, e eu uso uma que chama Construct 2. Construct 3, tá? Você consegue trabalhar tanto com 2D quanto 3D, mas eu sou uma pessoa do 2D, eu curto jogo de plataforma, tá? E aí, o que acontece? Hoje eu sozinho faço o meu jogo, eu não preciso saber programar. Apesar de conhecer um pouquinho, eu não preciso saber programar, só preciso entender como eu converso com essa engine. E no final eu tenho um protótipo realmente jogável. Ah, mas aí ele está pronto para o mercado? Não, você vai precisar de um programador. Eu tenho que pagar um cara para melhorar tudo. Mas eu consigo ver o meu jogo do começo ao final e eu consigo levar esse jogo para o mercado. Mesmo desse jeito, com um monte de falha. Chegamos na falha, né? Por que os jogos são bugados hoje? Antigamente, 2010, quanto tempo levava para um jogo ser anunciado até o lançamento? 5 anos, 6 anos. Isso é admissível hoje? Se eu falar que eu vou lançar um jogo hoje, tem que ser para a semana que vem. Tem que ser para daqui a 5 meses. O que as empresas fazem? Aí entram as indies, né? O indie, ele veio trabalhando 2 anos no jogo. Com um critério de lançamento muito mais baixo do que a Sony, concorda? Então eu consigo me planejar para lançar um jogo por ano. A Sony não. O que ela faz? Ela tem que lançar para concorrer com o indie e concorrer com o Xbox e concorrer com a Nintendo. Sabe qual é a pegada? Então o que eles preferem fazer? A gente tem 80% do jogo rodando? Tem. Lança. Deu pau, aí eu vou consertando. E olha uma loucura da venda, do capitalismo dessa questão é maluca. Eu lancei um jogo bugado. Quando eu lançar uma atualização, você não vai comprar? Sacou? Eles perceberam que não é jogar contra, porque o lançamento aconteceu. Teve um jogo que eu não vou lembrar o nome, gente. Era um jogo que você ia de planeta em planeta, você lembra? Que era da Sony. Sky é uma parada, eu não lembro. O que aconteceu? Esse jogo saiu com uma pretensão absurda de ser real time. Era o que o metaverso promete ser, mas estamos falando de 10 anos, sei lá, 10 anos atrás, 6 anos atrás. A gente não tinha estrutura de internet para esse jogo rodar. Eles sabiam, tu acha que eles não sabiam? Tu acha que a Sony não sabia que ia dar pau no jogo? Claro que sabia, né? Então, assim, eles lançaram porque plantaram a semente para quando esse jogo fosse lançado no momento que rolava acontecer, todo mundo queria ver rodando como tinha que ser, concorda? Já foi meio que um teste de mercado. Todo mundo falou mal, e aí, sabem aquela máxima de falem mal, mas falem de mim? Isso funciona, principalmente no mercado que está forçando uma alteração de realidade que ainda não se pode naquele momento, financeiramente. Imagina assim, a Sony fez aquilo, deu errado, né? Tu acha que alguma indie ia tentar fazer uma coisa parecida? Quem está dominando esse mercado? Sacaram como é que funciona? Às vezes, não estamos falando do jogo, estamos falando do negócio do jogo. Que é outra parada. Né? Mas, assim, as indies hoje sustentam o mercado. Elas dominam. Cara, é seguro dizer que até antes da pandemia era meio pau a pau, assim, financeiramente falando. No Brasil, cara, são 97 milhões de jogadores. 97 milhões de jogadores. Os números agora de cabeça vai ser difícil. Mas a movimentação, tipo, é de bilhões de grana. É um mercado que é muito interessante. Se a gente não for falar sobre fazer game, né? Que é para puxar a outra parte, que é de ganhar dinheiro, tem muito dinheiro lá. Tanto dinheiro quanto cinema. E aí, cinema a gente sabe que realmente é muita grana, né? Não sei se eu respondi a tua... Mas é isso. São vários momentos, tá?
E hoje a gente está fazendo, o que está acontecendo? Para uma indie sobreviver, ela está trabalhando em um jogo grande. É mais barato para uma Sony jogar essa produção para uma indie, dividir com várias indies. Sacou? E aí todo mundo trabalha, a movimentação acontece, e aí os jogos das indies têm o pé no freio. Entendeu? Hoje está rolando assim. Quem mais quer vir aqui fazer pergunta, gente? Fica à vontade. Acho que tem. Não, ele está aí. Pode vir aqui, o microfone já está aqui funcionando. Gente, se ficar muito chatão o papo aí, puxem para outro lado, tá ligado? Vamos aí. Opa, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Qual você acha que atualmente a plataforma está tendo mais acesso de jogos? Se é o mobile, PC, console? E qual você acha que futuramente vai ser a que vai ter mais acesso? E por quê? Cara, é uma pergunta até meio... Acho que você sabe a resposta, na real, né? Na sua opinião. Não, beleza. Mas o que acontece é assim, a gente tem uma queda, isso são números reais, assim, tem uma queda de jogos de PC e jogos de console estão caindo, pelo simples motivo que a gente anda com o console no bolso. Não faz sentido, né? A questão é a estrutura. Depende, por exemplo, um cara da minha idade, apesar de eu não ser um gamer, eu não sou um cara que gosta de jogar, mas um cara da minha idade vai preferir jogar no console, por uma questão física. A gente não enxerga. Então é mais difícil para a gente ver aquela telinha. E é isso, quanto mais cômodo for, melhor. Vocês estão acostumados a ficar com o telefone na mão. Vocês são realmente os gamers. Então, tipo, o mercado aponta um crescimento dos games para celular, óbvio, né? E uma queda de game para PC e game de console. É isso. O de PC está sofrendo mais do que o de console. Mas eles estão em queda, os dois. E celular em ascensão, né? A questão é a limitação. Quanto tempo você aguenta ficar jogando? Será que um jogo com uma estrutura de um God of War, por exemplo, no celular você ia ter paciência? Tá, cara. É meio isso, assim. Vai mudar... o comportamento de consumo do game mudou muito com o celular, sabe? Essa é a questão. Mas, assim, PC e console não é mais mercado? Tá muito longe disso. 32 bilhões, 35 bilhões, é muito dinheiro, tá ligado? Então, não é que não existe esse mercado. Próxima pergunta. Pô, vocês não vão perguntar mesmo? Acabaram as ideias. Se não, eu faço uma aqui. Rudinei, um tempo atrás havia um debate de que com a melhora da questão de realidade virtual em relação aos jogos, os games seriam o futuro do cinema. Né? Em vez de a gente ver o filme ficar, né, paradinho e recebendo aquela informação, a gente poderia participar. Você acha que esse pode ser o futuro ou são áreas que continuarão caminhando separadamente? Assim? Quantos de vocês do curso de jogos? Tô com medo de assustar vocês três. Na verdade, assim, o que acontece? O que eu acho? A gente inevitavelmente está indo para o tal do metaverso. É inevitável. Né? Quando um artista musical lança um show específico dentro de uma plataforma de game, você vê que é inevitável, é irreversível essa situação. Né? Isso, para quem quer fazer game, é uma puta ideia. Né? Deu muito certo, o mercado real está indo para dentro do mercado virtual. O grande problema disso que eu vejo é a pouca condição da gente viver as realidades. Né? Eu fico um paradoxo, que na verdade, tipo, ao mesmo tempo que eu acho muito legal, eu acho perigoso. Porque isso vai acontecer, é inevitável. Quando a geração que entende essa transição deixar de existir, no momento que a geração que só que tem como natural a gamificação de tudo, ela estiver predominante, ela estiver governando, acabou. A gente vai ter isso como realidade. Não vai fazer sentido eu precisar ir à sala de cinema fisicamente. Eu posso ir à sala de cinema virtualmente e assistir no cinema, sim. O meu filme no lançamento, sim.
Vai ser uma Matrix? O que? Cara, é meio assustador. Todo mundo já viu Matrix aqui? Os 4 filmes? Não? Para saber criticar, tem que ver tudo. Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente está falando de obviamente, uma realidade futura. Mas eu acho que sim, por vários motivos. Comodidade, o ambiente. A gente está destruindo o planeta gradativamente. Mas assim, não muito lentamente, né? Imagina se você pode ficar dentro da tua casa no ar-condicionado ligado, sem precisar atravessar a cidade ou as quadras necessárias para chegar no cinema, e tu vai lá e tu vai estar na estreia com todo mundo. E dependendo do login de sala que tu fizer, teu brother está do teu lado. Você pode ainda dar aquela cochichada com ele lá para alguém reclamar. Eu acho que é nesse nível que a gente vai chegar. Eu acho isso perigoso. Eu acho legal até, assim, se possível, vocês perceberem isso. Não deixar, por exemplo, com que isso seja uma realidade 100%. Ela vai ser uma realidade, não tem como fugir. Mas não deixar uma realidade 100%, por exemplo. Como é que a gente constrói as coisas? Com experiência. Se as nossas experiências forem produzidas por outras pessoas, que é o que um game, que é o que uma realidade virtual te entrega, vocês já imaginaram o quão refém da ideia do outro vocês vão ser? Vou dar um exemplo. Metaverso, todo mundo está ambientado com essa palavra, né? Hoje em dia. Chicago tem o metaverso de Chicago. Por quê? Lá o frio é muito extremo e a galera é muito incômodo ir para a rua lá. Então, assim, tá muito frio na rua, mas eu preciso encontrar o André para poder falar sobre um projeto. André, entra no teu óculos, vamos naquela cafeteria tal. Isso é uma realidade lá hoje. E nesse percurso que a gente faz para chegar lá, tá calor, tá sol. Eu não preciso botar um casaco. Vocês entendem qual que é a parada? Isso é legal? Agora é, né? Mas e quando só isso for legal e não importar mais cuidar da cidade, porque ninguém está usando? O que acontece quando você não usa alguma coisa e você põe lá no armário? Embolora. Se você abandonar uma cidade, ela vai zoar, não vai? Se um dia você falar, eu vou na padaria de verdade hoje, só para ver como é que é. Não tem padaria. Criei o caos, né? Criei o caos, né? Mas essa a realidade que eu falo. A gente tem que saber dosar. E vai chegar um momento, na minha concepção, vai ser um momento que não saberemos dosar. Sinceramente, assim. Pergunta? Tu espreguiçou, eu achei que era uma pergunta. Faz uma pergunta aí qualquer. Tudo a preguiça. Faz aí. Pergunta qualquer coisa, meu nome, sei lá. Rodinei, obrigado pela pergunta. Aplausos para ele. Agora indica um amigo para fazer uma pergunta. Achei sacanagem. Aqui na região, como é que está o panorama no mercado? Tem curso de jogos aqui, tem na São Judas e as empresas que desenvolvem jogos. Como é que você enxerga o panorama aqui na região para quem quer seguir carreira desenvolvendo jogos? Cara, vai parecer até... O multimídia lá no Tampa também se aprende, né? Vai parecer até meio omissão da minha parte, assim, mas eu não conheço estúdio de game. Tem bastante estúdio de animação por aqui, né? De game eu não conheço. Mas tem uma galera que faz. Por exemplo, eu estou fazendo um, né? Eu tenho um personagem, eu criei uma estrutura de mundo, criei um personagem de animação, lancei esse personagem de animação e agora vai virar um game. Por que ele vai virar um game? Porque eu pesquisei tanto para criar aquele universo que essa expansão, tipo, você poder vasculhar esse universo não só no roteiro que eu quero, é muito mais interessante para mim, né? Ver esse personagem ganhar vida nesse sentido, assim. Que, por exemplo, você vai manipular uma parada que eu fiz como você quer, não como eu disse para você fazer, entendeu? É muito mais para sentir esse poder de dar o poder, entendeu? É bem isso, assim. A galera que tá fazendo game hoje, cara, eu não sei se foi fácil para você dar uma triada
nesse momento, né? Quando você for pesquisar. Mas eu aqui não conheço uma galera que está fazendo. Tirando os meus ex-alunos, né? Esses caras, alguns fizeram jogos muito legais. Se entrar um cara com taco de beisebol, eu vou correr. The Purge. Alguém já viu The Purge aqui, a série, os filmes? É louco, Os né? caras estão sorrindo porque eles gostaram do bagulho. Eu lembrei, o Instituto Artino Dig também, lá no time da Vila Jura, tem curso Também de rola. jogos também, tá? Curso bem legal, lá é gratuito. Então, eu acho que assim, a gente tem que imaginar que a gente está falando de criação de produto, né? Game vai servir para você trabalhar com uma empresa direto. Game é diferencial para você ser contratado por uma empresa. Se você entende como faz um game, não necessariamente você precisa trabalhar com um game. Mas você vai ter informação e estrutura para você estar dentro de um mercado. Às vezes você precisa, sei lá, você entrou numa empresa grande e essa empresa grande precisa criar uma estratégia para colocar um produto no mercado. E às vezes você vai ter um insight por ter o conhecimento de criação de game. E isso é doido. Informação... Cara, o mundo hoje é pautado em game. Não adianta, ele é pautado em game. Então, se você domina, você está mais confortável nesse mundo. Simples assim. Tipo Chicago. Os caras não fizeram aquilo porque eles queriam experimentar. É um projeto. É grande. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui já pensam em não trabalhar? Eu também não pensaria, não. Realmente. Trabalhar não, né? Nada a ver. Não, sacanagem. Posso perguntar onde? Desculpa, não entendi, Bruno. Desenvolvimento de aplicativo para Android. Android. É isso? Eu sou velho e surdo, me perdoa. Então, que tipo de aplicativo? Que tipo de aplicativo? Importa qual é o tipo de aplicativo? O que você precisa saber? Saca? Se você não sabe programação hoje, você nem vive, né? Na real. Algum tipo de programação. Ah, não. Eu não estou falando da gente, estou falando de quem vai mandar nesse mundo daqui a 5 minutos, né, velho? Não somos nós. Não somos nós. A gente já passou. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode. Então, quem quer aqui tem o microfone, por favor. O pessoal se apresenta, fala o nome. Bom dia, meu nome é Isabelle, de Desenvolvimento de Sistema. Eu queria saber como os jogos nacionais estão vistos lá fora. Como eles são conhecidos? Como é que eles são? Como é que chegam lá? Porque geralmente às vezes a gente pensa que os jogos nacionais são melhores vistos lá fora do que aqui dentro. Como esse. Mais valorizados lá fora do que aqui no Brasil. Né? E são, né? Mas por quê? Porque, na verdade, é uma questão de política de... Deixa eu ser político aqui para não falar o que eu penso e sim como deve ser dito. A gente tende, enquanto sociedade, tende a achar que o que é externo é melhor. Por vários motivos, né? Em algum momento isso realmente foi verdade, mas a gente tem uma coisa no Brasil que é o material humano, a nossa criatividade, a nossa condição de adaptação. A gente consegue se adaptar a várias realidades, né? Isso faz com que o mercado de fora se impressione. Vou te dar um exemplo do cinema, só para você entender. Se você vai fazer um filme fora, você tem uma função que você tem que cumprir lá. Você não vai fazer a função do seu amigo. Aqui, se você não sabe fazer a maioria das funções, você nem faz teu filme. Isso é verdade, né? Então, isso dá pra gente muito mais conhecimento. Isso dá pra gente um perfil de profissional muito mais interessante, que era, há algum tempo atrás, meio repudiado pelos gringos. Hoje em dia é o contrário. Os caras curtem brasileiro, porque o brasileiro resolve os problemas.
É óbvio, né? Você também tem um limite ali, você não vai ficar fazendo o trampo do outro ali toda hora. Mas, por exemplo, às vezes digamos, você está fazendo um produto e a tua parte você já desenvolveu. Você está livre daquela parte. Por que não estar junto com o outro discutindo a outra parte para que o projeto desenvolva? Isso é uma atitude que o gringo não tinha. A gente tem, né? Por exemplo, se o André tiver com sede ele está sem água, não me custa vir aqui e botar água, mesmo não sendo a minha função. Não, obrigado. Deu uma dica. Eu dei uma dica. Sacanagem, é brincadeira. Mas é isso, entende? A gente tem uma... A falta de investimento aqui é um problema para isso, né? Mas as nossas feiras são muito legais. Os indies, né? A galera que está começando tem como mostrar portfólio. Mas uma dica até para todo mundo, mesmo a galera que não vai fazer game e tal. Cria portfólio de coisas que vocês estão a fim de fazer. Às vezes o difícil é você descobrir o que você quer fazer, né? São tantas áreas, tantos campos ali para... Cara, o que você está a fim de fazer hoje? Ser velho, mais velho, ele me coloca numa situação que eu posso falar isso para vocês tranquilamente. Fazer o que vocês estão a fim de fazer vai ser muito mais gratificante, menos remunerado, mas vai te deixar realmente muito mais feliz. Então, assim, entende o que você gosta de fazer, leva isso para a tua realidade. Depois disso, é mais fácil, você entender o que você gosta de fazer, é mais fácil você entender como ganhar mais, entender como melhorar financeiramente. Imagina você ser obrigado a passar o resto da vida fazendo uma coisa que você não curte fazer, só porque o salário é bom. Eu sei que isso parece utopia, parece, né? Tá falando aí porque tu é louco. Não, cara. Você paga preços por isso. Às vezes você pode ganhar muito mais e rapidinho. Né? Vou ganhar rápido aqui, mas quanto tempo você vai se manter fazendo aquilo que você não está a fim de fazer? Parece papo de doido, mas faz o que você curte e depois aprende como é que ganha dinheiro. A gente está uns 43 anos tentando entender como é que faz para ganhar dinheiro, mas a gente está fazendo o que a gente gosta. Aí depende, tá, entendeu? Tipo assim, faz um portfólio do que você curte, vai ter uma galera que precisa do que você faz. Isso é um fato. Aí, dica, LinkedIn é sério, faça o LinkedIn, porque ele funciona para trabalhar. E Instagram para você ter notoriedade, mas o Instagram para te trazer trampo é mais difícil. Você quer, eu quero trampar, o que eu faço? LinkedIn. Real, né? Vai funcionar. E para de ouvir coach, beleza? Coach, se ele fosse bom, ele não era coach, ele era rico. Meu nome é Elis, eu estou também em desenvolvimento de sistema. Não sei nada sobre o jogo, mas enfim. Somos dois. Teve uma vez que eu entrei numa discussão na escola sobre o fato dos jogos afetarem na vida das pessoas, e mais voltado para a parte assim, da violência. Porque a maior parte dos jogos, eu acredito que envolve a parte de violência, matar, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre. É uma pergunta para saber se eu acho que os jogos influenciam as pessoas? Sim, então. Eu não acho, sinceramente, uma pessoa que não... Obviamente, assim, todo mundo é suscetível, né? A gente pode ser induzido a fazer uma coisa. Sim, podemos, né? Tem gente que hipnotiza os outros. Eu tenho um grande amigo que é hipnólogo. o Delson. Né? Mas assim, eu não acho que a gente pode culpar o game, a literatura, o cinema pela violência que se instaura. Muitas vezes, a cópia, por exemplo, tem um jogo violento, vamos usar o GTA como exemplo. Quantas pessoas você já viu pegando o carro e atropelando senhorinha na rua? Quantas pessoas têm vontade de fazer isso? Esse é o ponto, entendeu? O que acontece? Eu acho assim, quando aquela narrativa ela foi escrita, existia um porquê dela ser escrita. Que fosse apenas a liberação do sentimento daquela pessoa que escreveu. Mas a gente nunca está sozinho. A gente nunca está inventando a roda. Isso é um movimento de várias pessoas. Quando um adolescente pega e copia um jogo para fazer uma coisa ruim,
A questão não está no adolescente jogar o jogo. A questão está em como ele interpreta a realidade dele. E isso tem a ver com a sociedade, e não com o jogo. A gente determinar que... Vamos pensar no Space Invaders, que é o primeiro jogo lá, depois daquele de asteroide, que vocês nem sabem do que eu estou falando. Space Invaders, ele era um jogo que você tinha que atirar com a sua nave em outras naves. Qual é o objetivo do jogo? Destruir a outra nave. Se isso fosse um problema, todo mundo, desde aquela época até agora, teria uma nave e atiraria nas outras naves. Vamos trazer para a nossa realidade? Todo mundo que tem um carro bateria no carro. Vocês concordam? Então, assim, o problema não é o game, o problema é como a sociedade está lidando com a sociedade. Esse é o grande problema. Eu daria para sair no vídeo. Mas então, assim, o jogo seria um modo da gente poder realizar alguns desejos que a gente não poderia realizar na sociedade normal? Tipo, cometer um crime. Uma leitura interessante. Eu não vou falar sobre cometer um crime, porque vocês são todos adolescentes. Mas pense o seguinte. Por que você joga um jogo? Não, tudo bem, mas pensa de forma geral, não você especificamente, mas vamos pensar uma coisa aqui. Por que você assiste um filme e gosta do filme? Entretenimento. E você está se entretendo com o quê? Com uma história que muito provavelmente é fora da sua realidade, certo? E ela está fazendo você passar seu tempo. Às vezes tem uma perspectiva diferente sobre o mesmo ponto. Claro, não. Você pega uma história lá que, putz, que legal, nunca tinha pensado sobre isso. Talvez vocês nunca nem aprofundaram nessa questão. Mas isso é uma questão. Você sai da realidade. A gente precisa de fantasia para viver. Se a gente viver 100% na realidade, talvez fique um pouco distante pela tua idade. Mas assim, se a gente ficar 100% na realidade, a realidade é muito cruel, é muito dura. Ninguém consegue. É difícil psicologicamente. A gente já tem fugas de realidade. Por exemplo, ir à praia, passear e trocar ideia com os amigos. Quando você está com seus amigos, não precisa responder para mim, tá? Até porque você tem amigos seus aqui. Mas você é a mesma pessoa? Você com a sua família é uma pessoa. Você com seus amigos, não é isso? A gente tem realidades. E fugir da mais dura, às vezes para uma pessoa é jogar um jogo. Às vezes para outra pessoa é assistir um filme, socializar, jogar futebol na praia. É essa parada. A gente tem que se entender como sociedade. Culpar um jogo é muito simples. Eu estou falando do jogo só, né? Culpar uma ação é muito simples. Uma pessoa para pegar uma arma e machucar outra pessoa, ela está com um problema com ela que não está relacionado a game, que não está relacionado a filme, saca? Ela está com um problema com ela relacionado a ela ser. Esse é o grande ponto. Se você não está bem como ser humano, muito dificilmente você vai tratar bem outros seres humanos. Então, nosso problema é social. A gente tem que entender o porquê dessa pessoa fazer isso e prever. Não prever, mas prevenir. Né? A gente não tem como prever que uma pessoa vai ter uma atitude dessa. Mas se aconteceu, vamos analisar esse núcleo onde essa pessoa está. O que aconteceu? E vamos mudar. Não adianta só sair no noticiário e tá tudo bem, sabe? Não dá. Só para finalizar. Só obrigado, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí então entra naquele problema de se você está desfrutando de uma outra realidade que não a sua, você pode acabar viciando naquela realidade e querer estar 100% do seu tempo ali, jogando. É a questão da... Lembra que eu falei agora? Tipo, por exemplo, você tem essa fuga para não ficar encarando sua realidade muito dura. E aí, eu não falei agora sobre o lance de Chicago lá, que é muito mais confortável você estar ali naquela realidade virtual, daquele metaverso. Essa é a parada. Hoje, a galera com uma idade um pouco maior, tipo, tá vivendo essa transição, que não fica o dia inteiro com o celular na frente do rosto.
ela consegue perceber o quanto ela precisa descolar, às vezes até se obrigar a deixar o telefone no bolso. Quantos de vocês não estão com o telefone no bolso e tipo assim, tá coçando agora para olhar o que tá rolando? Quantos de vocês estão com o telefone na mão, por exemplo? Esse é o ponto. Você entende? Se você não se obriga a descolar dessa realidade, essa realidade é muito mais confortável. As pessoas são muito mais legais no Instagram. No game é muito mais legal, não tá frio. Lá fora tá caindo neve na minha janela. E aqui dentro eu tô de camiseta. Essa é a parada. Se você começar a conviver só dentro de um metaverso, por exemplo, como é que você vai saber que você está vivendo a sua vida e não a vida de alguém que te programou? Aí sim eu acho que é um problema social de novo. Porque assim, a sociedade se permitiu viver só a vida que um programador decidiu que ela teria. Na verdade, um designer de game, né? Decidiu que ela teria. Você entende o quão complicado isso é? É desconfortável. Porque assim, digamos que na programação base está chovendo do metaverso, sacou? Só que você quer sol. O que você faz? Muda. Quero sol. Na vida real, você vai ter que esperar o próximo dia de sol. Por que eu vou querer a vida real? Aí você começa a perceber que a personalidade das pessoas vai ser o quê? Quanto tempo você atura uma mensagem que você mandou não ser respondida no teu WhatsApp? Quantas vezes você aceita atender uma ligação de alguém? Por quê? Você está fugindo de uma interação real, que é eu te ligo e falo com você, mas você não admite que a interação não exista dentro de uma realidade virtual. Concorda? Você percebe que, a partir de agora, você tem uma dependência comunicacional muito maluca, que é, eu não quero falar de verdade com a pessoa e resolver meu problema, mas eu quero que ela me responda imediatamente. Eu estou querendo descolar da minha realidade. Você está querendo descolar da sua realidade quando você faz isso. Porque é mais confortável. Porque se você ligar e você tiver rouca, a pessoa sabe que você está rouca. Se você escrever, ela não sabe. Estou dando um exemplo pouco, né? Mas você entendeu? Tipo assim, você abre a câmera numa chamada de vídeo, se você tiver penteado o cabelo, passado maquiagem, tá arrumado, de pijama, todo... Ninguém faz. Eu sei que não faz porque eu dei aula na pandemia. A galera, tipo, botava o paletó na cadeira lá e saia fora. Ninguém ficava lá no meu ouvido. Mas é isso, você entendeu? Fugir da realidade é mais fácil. Quando uma pessoa pega uma arma e reproduz a cena de um jogo, o problema não está naquele jogo. O problema está em como a sociedade está absorvendo aquelas pessoas. Às vezes, estão só ignorando aquelas pessoas. Uma coisa que o ser humano não aguenta é ser ignorado. Se você for excluído, se o teu ciclo de amizade te exclui, você vai chamar a atenção de alguma forma. Às vezes, essa forma é violenta. Na maioria das vezes, ela é violenta. É muito duro você ser excluído. Né? Não estou falando que os excluídos devem atirar nas pessoas, pelo amor de Deus. Não é isso, é justamente o contrário. É tipo, as pessoas não excluírem, beleza? Esse é o ponto. Claro. Professora. Bom dia. Eu quero ouvir a resposta. Palmas para a professora. Tá bom, obrigada. Ok, passar uma lista para contabilizar os MVs depois. Vamos lá. Todo mundo com nota boa, hein? Eu não sou uma especialista em jogos. Eu sou uma pessoa dos anos 80 que jogava GURPS em fichinha, tá? Eu sou uma pessoa que joga, o único jogo que eu jogo é The Sims. Sou viciada, inclusive. Mas eu vou pegar um pouco desse gancho. Jogos de violência existem porque alguém consome muito, por isso eles são muitos. Da mesma forma que na arte, quando a arte engajada vem, a gente olha com uma estranheza e assim como nas ciências humanas precisa de um distanciamento para a gente analisar por que existiu aquela arte engajada, eu acho que os jogos começam a passar por um momento de transformação. Eu não jogo, mas eu leio. Eu sou muito amiga do André, a gente fazia um podcast, então eu era obrigada a saber de alguns jogos, né? E a gente conversou uma vez sobre o Last of Us 2, que trouxe uma personagem com uma temática muito forte LGBT, QIA+. E aí ele sofreu uma crítica muito grande num portal importante das pessoas que consomem,
mas sofreu uma crítica muito boa, uma das melhores críticas dos críticos de jogos. E a venda, que eu acho que é o que marca, foi muito alta. Como é que você acha que vai se portar esse movimento? Você acha que esse engajamento nos jogos veio para ficar e para modificar? E assim, eu não tenho a ilusão que isso também não seja um pink money e um black money. Mas eu sou da opinião que a gente tem que ter consciência que é capitalismo, que envolve o dinheiro, mas de qualquer forma é importante que ele esteja movimentado para isso. Você acha que isso veio para ficar? Que sempre vai ter um ruído, mas vai acabar tendo uma aceitação? E eu acho que ele é um contraponto desses jogos de violência, pura e simples, né? Então essa é a minha pergunta. Obrigada. Como ex-aluno do André, ele sempre obrigando as pessoas a fazer coisas. Né? Eu acho excelente e muito importante essa questão. Que, na verdade, assim, a gente está falando mais uma vez de comportamento humano. O game ele está só ali como um reflexo, né? E no meu ponto de vista, primeiro que foi realmente, a gente está falando de um universo machista, misógino, e às vezes praticado até por mulheres esse machismo, nessa misoginia, porque ele nasceu para ser assim. Infelizmente nasceu para ser assim. Porque ele nasceu há muito tempo. A gente tem que tomar cuidado só para não ficar justificando, né? Ah, porque nasceu há muito tempo, lá que se dane. Não tinha que ter, mas tem por isso, né? Essa mudança não é uma mudança real. A gente, felizmente, vê nesse monte de carinha nova aí, a possibilidade de se mudar e de mudar de uma forma bem consistente, bem agressiva, como tem que ser. Eles ainda não sabem lidar com isso. Eles ainda estão, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas vocês são uma geração de cristal, vocês não aceitam muito serem... A gente não concordar com algumas coisas que você faz, mas a idade de vocês é para isso mesmo. É para contestar, é para brigar, até se não tiver razão. É isso, tem que rolar. O grande ponto é assim, nos anos 80, né? Aí, para quem viveu os anos 80 vai dar uma... Eu era criança, muito criança nos anos 80, mas o que acontece? A gente vinha do pós-ditadura, de um monte de restrição, e o que aconteceu? Libera tudo. Vamos aí. Tudo pode, vamos embora, a loucura aconteceu. Vocês que não fazem nem ideia do que foi os anos 80, não era preto e branco naquela época, beleza? Por mais que vocês vejam nas fotos pareçam, mas não era. Tinha cor no mundo. Muita cor, inclusive, e ombreira. Vocês não vão saber o que é ombreira. Glitter, né? E aí, e neon, né? Mas o que acontece, gente? Eu analisando hoje de fora, eu vejo uma mudança muito parecida com os anos 80. Está se descobrindo uma liberdade, e essa liberdade ela vem atropelando. Ela vem, inclusive, de uma forma agressiva num ponto que não entende que algumas coisas estão tentando ajudar e estão sendo atropeladas. Mas tudo bem. Que venha a mudança, que atropele, que bagunce. Não pode parar. E é inevitável. E eu acho excelente. Que venha com o pé no peito, que seja aceito a opinião do outro. Você tem que concordar? Não, nunca. Você não vai precisar concordar com ninguém nunca. Mas você não tem o direito de não deixar o outro viver o que ele quer. Esse é o papo, né? Tipo, a gente acha que é sempre muito fácil. Eu quero impor o que eu quero. Para você impor o que você quer, você tem que deixar o outro colocar o que ele quer. Sem dó, né? Eu espero, e eu vejo assim, que vocês, na idade de vocês, vocês sejam menos hipócritas do que a minha geração foi. A gente tinha uma hipocrisia muito canalha, assim, que era, sejamos... a gente deve caminhar num caminho reto, não olhar para o lado, não errar. Não, cara, erra aí, faz o que você acha que você tem que fazer, mas não cobra do outro essa retidão. Isso é muito babaca, isso é muito... pouco, é muito pequeno, saca? Deixa o outro viver. Briga para que o outro possa fazer o que ele quer fazer. Independente. Ah, puta, mas eu não concordo com isso.
Você não concorda, não ajuda. Mas não tentem barreirar o que o outro está fazendo. Mano, vive sua vida, não vai te afetar. Se você não concorda, se você não é no meio, não vai te afetar. Só vive, tá ligado? E aceitar que essa mudança existe no teu jogo, que essa mudança existe no teu filme. Ai, mas isso é um absurdo. Eu vou falar uma parada pra vocês, tipo, vai doer, tá? Mas essa ideia não é de vocês. Essa ideia é do pai e do avô de vocês. Vocês estão reproduzindo uma ideia de outra pessoa. Se fechasse agora, você pode, hein? E é isso. Valeu. Bem, duas coisinhas. Bom, primeiro, obrigado ao Rudinei, eu sou fã do Rudinei. Pessoal, em junho a gente vai ter o Santos Film Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos, que é a principal vitrine do cinema aqui para a região, e a gente vai abrir com longa-metragem do Rudinei, um filme documentário sobre a banda Carnal Desire, que foi uma banda super importante. Vamos homenagear a professora Márcia Okina, a interlocutora. Tá, faz uma pergunta e a gente... Rapidão, gente, a gente fechou isso. Oi? Faz as duas perguntas, eu tenho que sintetizar. Oi, eu sou a Maria, do 3S. Talvez seja meio óbvio, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o mercado de jogos brasileiro. Como o Brasil pode solidificar, ganhar nome com jogos mesmo que assim alcancem como jogos novos do God of War, sabe, do Brasil. E até para novos profissionais que estão tentando se inserir nesse mercado de trabalho, mas trabalhar no Brasil e não só visar o mercado de fora. Primeira questão, cria teus jogos. Você tem que fazer jogo. Quanto mais jogo tiver, mais mercado existe. Primeiro ponto. Segundo ponto, tenta fazer com que a maior quantidade de pessoas jogue teu jogo. E aí, começa a encher o saco dos gringos. Mas não se vende para ir. Trabalha com os gringos, ganha dinheiro com os gringos. Mas faz o gringo investir no teu jogo para ele ser jogado lá fora. A gente sofre de uma... Agora eu vou falar, estou no final. A gente sofre de uma parada de síndrome de vira-lata. A gente acha que todo mundo é legal e o nosso não é. A gente tem que fazer o contrário. O meu é legal, você quer jogar o meu, é do meu jeito, é no meu. Vem fazer o meu. E é isso. E vai rolar. Vai rolar. Se tu fizer uma parada legal, vai rolar. E aceita o trampo do gringo. Porque pro gringo te conhecer, você tem que trabalhar lá. Não dá pra ficar todo mundinho. Não sei se você respondeu, mas o nosso mercado é grande pra caramba. Já é. A gente já trabalha bastante pra fora. Falta agora ter investimento governamental. Essa parada da Ancine é o dinheiro que precisa para isso estourar. E assim, eu tenho fé que vai rolar. Vira aí, assim. Eu sou a Manuela, do Desenvolvimento de Sistemas, e a minha pergunta é se você acha que jogos como Minecraft, por exemplo, jogos pacíficos, que você faz o seu jogo, o seu mundo, vão voltar. E agora só domina jogos que são um contra o outro, você vencer o outro, mais competitividade. Se você acha que jogos mais leves vão voltar. Na verdade, eles estão aí, né? Depende do que você está consumindo. Esse mercado é muito grande. Se você for analisar como um panorama, de uma forma geral, tem muita coisa, muita coisa. Esses jogos nunca saíram do foco. O que acontece é, Minecraft, por exemplo. A galera que começou a jogar Minecraft hoje está mais velha. Então, qual é o jogo da galera de quando você jogava Minecraft está rolando hoje? É isso. A renovação não vai existir, esse mercado vai existir. Né? Quer ver um fato para isso? Quantos canais de desenho infantil existem hoje? Então, não dá nem para contar. Não tem mais. Tem muito canal. TV a cabo tem uma porrada, entendeu? Mas aí eu te pergunto, tem na TV aberta? Não. Sacou? Tipo, é isso. As coisas mudam de lugar. Mas existe lá, tá lá. E sim, vai continuar, inclusive para introduzir as pessoas novamente no game. Manter ela nesse universo. Pessoal, queria agradecer o Rudinei Assunção.
Dia 25 de junho, todo mundo lá no Fluminax para prestigiar o filme dele, por favor. Mas aí também a gente vai ter sessão aqui em junho do Califórnia Brasileira, dirigido pelo Rudinei e o Vladimir Cruz, que está de palmas para o Vladimir também. Ele vai trazer para cá. Prestigiem o Santos Film Fest em junho, o festival vai ter em vários lugares. E aqui no bairro da Aparecida vai ter aqui, Praça do BNH, Olga Cury, vários lugares. E agora a gente vai fazer o sorteio de 2 brindes. E depois eu vou pedir só para a gente fazer uma foto com todo mundo no fundo, o Rudinei aqui, tá bom? É o seguinte, a gente faz uma pergunta, levanta a mão, não é para sair respondendo, se souber, aí a primeira pessoa que levantar e responder certo ganha. Eu quero saber o nome de um filme baseado em game. Ali. Qual? Eu não escutei. Não, foi ela aqui, mas eu não escutei. Jogador número 1 do Spielberg, muito bem, muito bem. E é bem legal. Caramba, agilidade. Se eu fizer isso, eu digo sempre lá depois. Agora eu esqueci do Festival Internacional de Dança. Eu quero saber o nome de algum game brasileiro. Foi lá, a Manga Preta lá. Não, o outro, do meio aqui, que levantou primeiro. Agora eu já me perdi nas mangas pretas aí, gente. Máscara no queixo ali, ó. Esse que tá levantando agora aí. Não, foi atrás, foi atrás. Oi? Vem aqui. Eu não tô ouvindo, gente.